Como mostrar a importância da hermenêutica para irmãos que não têm interesse em estudar teologia formalmente? Ok. Perfeito. Cara, eu começaria dizendo a respeito do papel e do valor da hermenêutica, instruindo alguém que ela inevitavelmente, ela ao ler um texto, não só o texto sagrado, mas qualquer texto, ela estará praticando consciente ou inconscientemente a hermenêutica. Ela vai estar num processo de interpretação, ela querendo ou não. Logo, ela só precisa, quanto mais consciente disso, ela precisa de critérios e parâmetros que vão ajudá-la a interpretar o texto da forma correta. Então, é de vital importância. Como ajudar irmãos que não querem estudar teologia formalmente, mesmo que eles não queiram estudar toda a teologia formalmente, mas segundo o R.C. Sproul, nós somos todos teólogos. E aí a diferença não é se um é teólogo e o outro não. Todo mundo tem uma ideia a respeito da divindade. A diferença é se nós somos bons teólogos ou não. E a hermenêutica, para mim, todas as disputas teológicas, elas se baseiam, ou elas têm a sua origem numa disputa hermenêutica. Por isso, se alguém me dissesse assim, pastor, eu quero estudar apenas uma matéria de teologia, eu diria, estude hermenêutica, porque a hermenêutica vai ser a base para você interpretar a matéria-prima nossa, que é a Escritura Sagrada, no caso nosso protestante. Então, é de vital importância. Não tem como ler a Bíblia e não se envolver num empreendimento hermenêutico. Exatamente. Essa é uma boa abordagem, assim, que parte do senso comum, né? Que não por isso é desvalorizado. Pelo contrário, os reformados sempre valorizaram muito o senso comum. A gente está o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro. E se a pessoa não estiver lendo com bons princípios, ela vai continuar lendo, só que com princípios ruins, né? Eu acho que a gente pode também ser sempre sutil, dê bons livros para as pessoas, pague para ela ir a bons congressos, dê uma assinatura da Amazon Prime para o seu pastor, não para ele ficar assistindo vídeo, mas para ele comprar livro, chegar mais rápido e mais barato da casa dele, entendeu? Isso ajuda muito, e é muito simples, assim, é muito simples, e é menos agressivo do que a gente chegar e falar assim, pastor, você pregou um sermão e não tem nada a ver com o que você falou, não, misericórdia. Enfim, às vezes esse é o caso, mas assim, seja misericordioso, né? O apóstolo Paulo orientou Timóteo, claro que é num contexto pastoral, mas é um princípio da fé cristã, de falar aos homens mais velhos como quem fala aos seus pais, né? Então, como quem também chega para o pai e comenta um erro, faça isso com seus pastores, com os irmãos da sua igreja. É possível, ninguém gosta de estar errado. Ninguém acorda de manhã e fala, vou enganar as pessoas. Ninguém faz isso. Então, ajude-os. E aí também, só aproveitando o ensejo da pergunta, que a pergunta é como mostrar a importância da teologia, né? O começo da pergunta, como mostrar a importância. E, cara, eu tenho um exemplo bíblico que eu sempre gosto de utilizar, e eu sempre gosto de usar o material da Bíblia para explicar essas coisas, porque é mais convincente, né? Então, eu tenho um exemplo bíblico que eu acho que ele ajuda a gente a entender o papel da hermenêutica. Veja bem, Jesus está na sua tentação, ok? Famoso episódio da tentação de Jesus. O Satanás, em uma das suas tentativas, ao observar que Jesus utiliza-se de um texto bíblico para rebatê-lo, para resistir à tentação, ele também utiliza um texto bíblico, ok? Ele utiliza o Salmo 91. Ele coloca Jesus no pináculo do templo e ele sugere que Jesus pule dali, porque, afinal de contas, o Salmo 91 está dizendo que aos seus anjos dará ordens. O diabo não está errado. De fato, o texto diz isso, mas não é isso que o texto quer dizer, ok? Então, veja que a palavra de Deus, ela se torna a palavra do diabo quando você não a interpreta da forma correta, ok? Então, se a gente lê aquele Salmo 91 de forma literal, sem nenhum tipo de critério de interpretação, a gente tem que dizer que Paulo não habitava no esconderijo do Altíssimo. Afinal de contas, ele padeceu fome, nudez, coisas que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é possível que ele passe por esse tipo de coisa. Inclusive, ele
não pode ser assolado por pestes. Então, o que você fala de um sujeito como David Breimer, por exemplo, que antes dos 30 anos de idade morre vítima de uma doença porque estava pregando para os índios? Veja, ele não estava se prostituindo, ele estava pregando. Então, talvez ele não habitou no esconderijo do Altíssimo. Então, e o que dizer do nosso Senhor Jesus Cristo? Talvez o nosso Senhor Jesus Cristo não tenha habitado no esconderijo do Altíssimo, afinal, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, ele foi morto na mão de malfeitores. Então, quando a gente lê o Salmo 91, se a gente entendê-lo de forma literal, exatamente da forma como ele está ali, sem nenhum exercício de interpretação minimamente decente, a gente vai ter que dizer que nem Jesus, nem Paulo, nem David Breimer, nem Jonathan Edwards, nem Spurgeon, nem todos os grandes homens da história da igreja, nem da Bíblia, habitavam no esconderijo do Altíssimo. Então, a Bíblia está se contradizendo. Agora, veja, isso é um pensamento do próprio Satanás. O próprio Satanás utilizou a Escritura a partir desse prisma. E aí Jesus, ele vem e ele diz assim, não, mas lá em Deuteronômio está dito que você não deve tentar o Senhor teu Deus. Então, por que veja bem, por que a palavra de Deus, a Bíblia, na boca de Jesus, superou a palavra de Deus na boca do diabo, sendo que eles eram o mesmo texto, é a mesma Bíblia? Porque Jesus interpretou corretamente o texto. O diabo não interpretou corretamente o texto. Então, a Bíblia, com uma interpretação equivocada, não é palavra de Deus. A Bíblia, com uma interpretação equivocada, ela se torna a palavra do próprio Satanás, que diz para Jesus, atira-te daqui para baixo, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que o livre de todo mal. Então, qual é a importância da hermenêutica? A importância da hermenêutica se interpretarmos o texto de forma equivocada, estaremos pregando a mensagem do próprio Satanás, ainda que se valendo de textos bíblicos.